Olá, pessoal! Como vocês estão? Já faz um tempo que eu não apareço aqui, não é mesmo? Me desculpem por isso. Bom, se vocês esqueceram, eu sou Suzunami Asuya e vocês estão no canal Pancorg Audiodrama. Eu demorei um pouco para voltar a publicar as coisas aqui, porque eu me encontrei num dilema criativo, vamos dizer assim. Alguns contos que a gente gostaria de contar não puderam ser gravados por serem temas muito sensíveis. Temas bem sensíveis e que podem gerar gatilhos. Então foi um dilema moral. E no fim, a gente resolveu prosseguir com essa linha mesmo. Mesmo se tratando de temas sensíveis, a gente vai contar essas histórias. Calma, que não é só a Asuya que está aqui, não. Oizinho, eu sou Hagikaze Yuka, caso vocês tenham se esquecido de mim. Yuka, não atrapalha o vídeo da Asuya. Bom, já que você resolveu aparecer também, por favor, se apresente. Eu não acho que o nosso público tenha se esquecido de mim, mas eu sou o Kawauchi Kazuki. Enfim, como a Yuka disse, não é só isso que estava pegando para a parte criativa do canal, tá? Para quem não sabe, Pancorg é uma escritora. Até onde eu sei, para se denominar escritor, a pessoa precisa ter lançado um livro, não é? Bom, não é esse o caso. A Pancorg nunca publicou nenhum livro, então... Tá, eu vou usar o termo escritora para falar que ela escreve, beleza? Tá, mas a Pancorg escreve o quê? Como hobby? Basicamente, todos os nossos roteiros são escritos pela Pancorg. E ela tá tendo bloqueios criativos e afins. Só que ela tem um sonho. E a gente gostaria de realizar esse sonho para ela. É muita ousadia você falar a gente quando, na verdade, Kazu e eu não sabemos qual é o sonho da Pancorg, né? Pra quem não sabe, a Pancorg ela escreve desde os 8 anos. Ela começou escrevendo porque... eu nem lembro direito a história, mas aparentemente ela viu um poema no caderno da irmã mais velha dela e resolveu escrever uma história com esse poema como tema, tá? Depois disso, ela começou a escrever fanfics com personagens originais em universos já criados. Ela foi para fanfics de bandas. Ela publicou algumas obras dela em sites. E se eu não me engano, ela começou no Nha Fanfiction e foi pro Spirit depois. Olha, eu não sei dizer com precisão se foi 2008 ou se foi 2009 que ela começou a publicar no Nha Fanfiction, tá? E depois ela migrou pro Spirit, eu não lembro por quê. Bom, o que acontece é que a Pancorg, ela com 18 anos escreveu um mangá chamado Asumi. Na verdade, é o roteiro para um mangá. Na verdade, esse mangá nunca foi desenhado, além dos capítulos que ela mesma desenhou. Acho que é 1 ou 2 capítulos que ela desenhou por conta. E sabemos que Pancorg não é muito boa desenhando. Você está falando daquele mangá lá que ela falou que tinha escrito? Como que era o nome daquilo? Asumi. Exatamente, eu estou falando do Asumi. Bom, eu vou deixar aí na tela o mangá, a capa do mangá que ela desenhou na época, né? Não é um desenho profissional, gente. Lembrando, Pancorg não é desenhista. Ela é escritora. Ela faz roteiros. Então, por favor, não façam comentários maldosos sobre os desenhos dela, porque esse não era o foco dela e nunca foi, na verdade. Se eu não me engano, a Pancorg disse que ela só começou a desenhar porque ela queria ver esse mangá dela em forma de mangá. Essa história, né, no caso. É que não faz muito sentido você fazer um roteiro para um mangá e o negócio não virar mangá, né? Tem isso também, mas... ou seja, ela só começou a desenhar para poder ilustrar os personagens que ela imaginava para essa história. E desejando que futuramente alguém, quem sabe, pudesse desenhá-lo. Coisa que a gente tá vendo que não aconteceu, né?
Bom, se você levar em conta que o Asumi foi escrito em 2012, ninguém desenhou. E a verdade seja dita, tá? O Asumi foi criado e provavelmente ele nunca foi mostrado para ninguém além da própria Pancorg. E é uma obra que, pelo que eu vi, tem 600 capítulos, primeira e segunda temporada. Hã? Eu achei que você tivesse lido para falar com tanta propriedade desse mangá. Eu particularmente acho ela uma história bem interessante, tá? A Pancorg é uma excelente escritora de originais. Ela consegue pegar nuances e profundidades de personagens que, cara, você tem que ser muito bom para fazer o que ela faz. Eu particularmente já li as histórias da Pancorg, as fanfics pelo menos, e a gente vai deixar o link na descrição, tá? Do Spirit dela. Que a propósito, a Pancorg se chama Kazuhime no Spirit, tá? Quem quiser pesquisar sem entrar no link, é esse o nome, tá? Kazuhime. Kazuhime. Fiquem à vontade para conferir as coisas que ela escreve, para vocês verem se vale a pena ou não a gente realizar o sonho dela. Tá, você falou e não disse qual era o sonho da Pancorg. Como eu disse, o Asumi ele é uma obra muito complexa, muito extensa. 600 capítulos não é pouca coisa, né? Então, pensem comigo. Se eu tivesse escrito uma obra de 600 capítulos, eu ia querer guardar para mim? Ou eu iria querer que o público visse, que as pessoas vissem que essa mensagem, porque é uma história da Pancorg, tem mensagem, chegasse para mais pessoas? Só para eu saber, ela te pediu isso? Não, mas eu acho que seria uma coisa muito legal de se fazer por ela. Porque pensa, ela tá tendo bloqueio criativo. O Asumi, ele tá aí, escrito, terminado. E a gente precisa postar vídeo. Então, seria unir o útil ao agradável. Se for assim, a gente poderia ler o The Ice Eyes Dragon. A verdade seja dita, por que não o Asumi? Eu pergunto pra vocês. Vocês querem conhecer esse universo que a Pancorg criou? Ou vocês acham que essa história deve ser enterrada para sempre? Eu não sei do que se trata, mas conhecendo a Pancorg como eu conheço e conhecendo o estilo de escrita dela e desenvolvimento de personagem, cara, 600 capítulos é muita coisa. Provavelmente é uma mina de ouro se for pra parar pra pensar, né? Então, Azuia, vamos fazer o seguinte, vai? Manda o resumo dessa história. Vamos ver se o público aceita, se agrada ou o que pode ser que aconteça. Bom, se for pra ser sincera com vocês, resumo e sinopse não é muito a praia da Pancorg não, tá? Então ele é bem ruim. Não tem problema, só fala aí o que tá escrito. Bom, a sinopse que a Pancorg escreveu... Nossa, dá até vergonha de ler de tão ruim que é, tá? O que fazer quando a sua vida desmorona? Há 4 anos, a vida de Asumi colapsou. Acusada de trair e matar a princesa do seu clã, Asumi agora tenta provar sua inocência e desmascarar de uma vez por todas o verdadeiro assassino. Eu juro pra vocês, é só isso que ela escreveu nessa sinopse. Eu não clicaria num link com essa sinopse. Infelizmente eu também não. Mas tá, você leu alguma coisa, você sabe resumir, né? Cara, eu não li muita coisa não, tá? Eu li alguns capítulos que ela deixou eu ler. A maior parte eu escutei ela falando, né? Porque quando ela estava escrevendo, eu estava escutando algumas coisas. A maior parte que eu sei é da segunda temporada, por isso que eu acho tão incrível, porque acontecem umas coisas tão gostosas na segunda temporada. A primeira eu não sei muito, não. Você tá brincando com a minha cara, né?
Ai, meu Deus, a gente vai lançar uma história no escuro? Basicamente é isso, tá? A sinopse dela faz jus ao que ela escreveu nos primeiros capítulos. Era uma menina, criança, adolescente, né, na verdade, que por algum motivo tá sendo atacada por pessoas e você não sabe o porquê. E com o tempo é revelado que ela é acusada de traição, de ter matado uma pessoa que ela não matou. E o negócio assim desenrola, deslancha. E caramba, um tema tão banal assim, render 600 capítulos, gente, é muito pano pra manga, vocês não acham? Ou é só encheção de linguiça que fala, né? Eu tenho a lista aqui de personagens secundários, né? Importantes. Que a protagonista, obviamente, é a Asumi. Mas no total, são mais ou menos 13 personagens importantes nessa história. E um detalhe que eu acho que eu não falei pra vocês é que a Asumi, ela é protagonista. Mas ao mesmo tempo, ela não é a protagonista. Como assim, um protagonista que não é protagonista? Não faz sentido. Então, a lógica por trás do Asumi é que a Asumi, né, carrega o nome da história toda, ela é a protagonista porque toda história, toda trama gira em torno dela. Só que os outros personagens secundários, eles também têm suas próprias histórias que não necessariamente estão entrelaçadas com a história principal. É como problemas sentimentais, problemas familiares, coisas assim, medos, angústias, inseguranças. Cada um vai ter o seu próprio jeito, né? Seu próprio brilho, seu próprio tema, seus próprios desafios. E na história eles vão debulhar isso também, vão tratar disso também, mesmo que o tema principal seja uma menina que foi assassinada e que culparam uma pessoa inocente. E essa pessoa inocente seria a protagonista. Deu pra entender? Tá, mais ou menos. Acho que eu teria que ler pra saber como é que funciona o negócio, né? Então eu vou só falar pra vocês que deem uma oportunidade pro Asumi. Eu não vou falar que vocês não vão se arrepender, porque talvez vocês pensam que é um monte de lorota escrito por uma pessoa de 18 anos. Mas eu garanto pra vocês, em algum momento essa história vai tocar o coraçãozinho de vocês. Pode ser na segunda temporada, pode ser na primeira, pode ser a Asumi, pode ser qualquer outro personagem que apareça ali, mas vai tocar o coração de vocês. E para quem já conhece as histórias da Kazuhime, ela já fez spin-off do Asumi chamado Azumi, também tem lá no Spirit, ela não terminou de publicar. Se eu não me engano, tem uma outra fanfic que eu esqueci o nome, que também utilizam os personagens do Asumi, só que com outro nome, mas as características são as mesmas. E no próprio The Ice Eye Dragons, os personagens são versões dos personagens da Asumi. Bom, eu sei que ele tá no universo do Ruby. Tem a Ruby, tem a Vice, a Yan, a Blake. Tem os personagens do Ruby. Porém, os personagens originais dentro dessa fanfic são os personagens do Asumi. Só uma dica, Azuya e Asumi são praticamente o mesmo personagem. E também teremos a Sati. Também teremos a... Eu não lembro do nome de todo mundo, mas tem a Lily, tem a Jasmine, só que com outros nomes. E talvez vocês vão reconhecê-las quando elas aparecerem na obra do Asumi. E eu acho muito legal isso, porque, cara, eu sou muito suspeita pra falar, mas o Asumi é muito bom. Então, a gente poderia lançar primeiro The Ice Ice Dragon, não é? Como o Asumi foi escrito primeiro e os personagens do Tid são versões dos personagens do Asumi, seria muito mais coerente lançar a versão original primeiro e depois a gente pensa em lançar o Tid eventualmente, vamos dizer assim.
porque para preservar a originalidade do Asumi e não criar, tipo, tendências, vamos dizer assim, porque são variantes, eles não são os personagens do Asumi. Eles são personagens criados, inspirados, muito bem inspirados, quase plagiados do Asumi. Porém, entretanto, todavia, eles fazem parte de um outro universo que a Pancorg tem, que seria o Legado do Dragão. Cara, você acabou de falar que ela é escritora, mas eu não tava levando a sério que ela escrevia tanto. Fora isso, tem outras histórias abrangentes que também envolvem o Asumi, mas totalmente diferentes, vamos dizer assim, que seriam incorporados depois da segunda temporada. Mas isso aí é história para outro vídeo, o vídeo já tá ficando longo demais, só para perguntar se vocês querem o Asumi ou não. E provavelmente eu vou postar sim no nosso canal um vídeo, pelo menos o primeiro capítulo do Asumi, e vocês veem aí se vocês acham que valem a pena ou não. Mas eu vou dizer uma coisa, o primeiro capítulo do Asumi é um capítulo muito fraco, muito fraco, comparando com o tamanho da obra que ele realmente representa. Então é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. E alguém quer ter a honra de encerrar o vídeo? Eu encerro, já que eu nunca encerro os meus vídeos direito, né? Bom, obrigada por nos assistirem. Deixem o like, comentem, se inscrevam no canal se você não for inscrito. Ative o sininho de notificação para vocês ficarem a par das nossas atualizações. E também, se quiserem compartilhar esse vídeo para perguntar para um amigo, um conhecido, você já ouviu falar do Asumi? Fiquem à vontade. E se quiserem dar alguma opinião também sobre algum outro conto que a gente pode vir a contar aqui, a gente também agradece. Então, se cuidem, a gente vai ficando por aqui mesmo. Vejo vocês em breve e até a próxima. Cara, não tinha um vídeo melhor não de comeback? Eu pensei em alguma coisa mais... gente, a gente tem que situar eles de novo, né? Como que eu posso falar? Igual colocar o peixe dentro do aquário, ainda dentro do saco, para ele se ambientalizar. Mas você quer mesmo contar o Asumi? É seu tesouro. Gente, ninguém precisa saber que a gente e a Pancorg é a mesma pessoa, tá? Chiu. Eles já sabem, tá? Porque não importa o que aconteça, nossa voz sempre vai acabar soando como a voz de uma única pessoa. Então, eles poderiam pensar que eu dublo e a Pancorg escreve. Eles não precisam saber que a Pancorg também dubla. A Pancorg já falou no canal. Eles sabem que a sua voz e a voz da Pancorg é a mesma. Ai. Opa, a gente esqueceu de parar de gravar. Dá pra editar, não dá? Editar? Editar uma live? Você quer editar uma live, casa? Ai. Meu Deus. Yuka, desliga esse negócio, por favor. E até mais, pessoal. Tchauzinho.